Bom, gente, hoje a gente vai fazer então os exercícios sobre a parte de obtenção de propriedades na questão da mudança de fase, tá? Então vamos ficar aqui verificando propriedades quando a gente tiver vapor superaquecido, líquido saturado, vapor saturado, região bifásica, líquido comprimido. Hoje a gente vai fazer esses exercícios para obter essas propriedades aplicando-as ao balanço de energia, tá bom? Então o primeiro exercício diz o seguinte: um arranjo pistão cilindro com batentes contém inicialmente 0,3 kg de vapor d'água, 1 megapascal e 400 graus Celsius. A localização dos batentes corresponde a 60% do volume inicial. Nessas condições, começa a resfriar o vapor. Determine o trabalho de compressão, caso o estágio final seja de 1 megapascal e 250 graus Celsius, e na letra B, que o estado final seja de 500 kPa. Determine também a temperatura no estado final na parte B. Bom, se fizermos a análise aqui, a gente verifica o seguinte: o processo de resfriamento será isobárico até o momento que o pistão tocar nos batentes. Isso é uma coisa muito importante se dizer. Temos um conjunto cilindro-pistão. Se eu aqueço esse conjunto ou resfrio esse conjunto, e o pistão subir ou descer, ou seja, se esse meu volume se expandir ou se ele contrair, e não houver nenhuma resistência a esse movimento do pistão, o processo será isobárico, beleza? A partir do momento que a gente restringe essa movimentação, que a gente torna as nossas fronteiras rígidas, esse processo vai ter um aumento ou um decréscimo da sua pressão. Caso haja um aquecimento e o pistão não consiga se mover, a pressão aumenta. Caso haja um resfriamento e esse pistão não consiga se mover, a pressão diminui, beleza? Bom, vamos lá. Então, a partir deste momento que ele toca nos batentes, o processo será isocórico e sua pressão será reduzida. Ou seja, quando o pistão aqui encostar nos batentes e o resfriamento proceder, o volume não vai se alterar mais, será um processo isocórico. Porém, agora, então, a pressão começa a reduzir. Então, vai ser um resfriamento isocórico nessa parte. Então, para essa segunda parte, o trabalho será nulo, pois não há alteração do volume. Então, o trabalho de expansão e compressão, nesse caso, né, que a gente calcula por integral de PDV, como não terá variação do volume, vai ser nulo. Então, se representarmos aqui os pontos, a gente tem o seguinte: ponto 1, 1 megapascal e 250 graus, desculpa, 1 megapascal e 400 graus Celsius. Como que eu sei que o ponto 1 está na zona de vapor superaquecido? Porque eu verifiquei que a temperatura de 400 graus Celsius é superior à temperatura de saturação para a pressão de 1 megapascal, ou seja, 1 megapascal, o fluido vai evaporar, vai passar pelo processo de evaporação numa temperatura inferior a 400 graus Celsius. Dessa forma, a gente tem vapor superaquecido no estado 1. E essa temperatura também será inferior à temperatura de 250 graus. Dessa forma, o processo 1 até 2, onde 2 é o estado de 1 megapascal e 250 graus Celsius, será um processo isobárico, todo ocorrendo na zona de vapor superaquecido. Beleza? Então, para determinar o trabalho nesse processo, a gente vai fazer a integral de PDV, né? Como a pressão é constante, essa integral vai virar P delta V. Beleza? O que vai ser esse delta V? Vai ser a massa vezes a variação de volume específico. Então, a gente precisa obter as propriedades desses pontos. Então, como numa zona de vapor superaquecido, pressão e temperatura são propriedades independentes, tendo as duas, a gente tem o estado. E quando eu digo que temos o estado, quer dizer que conseguimos determinar todas as outras propriedades. Beleza? Então, por consequência, nós temos o volume específico do estado 1 e do estado 2. Então, resolvendo aqui, fazendo integral de PDV, isso aqui vai virar P1, que P1 é igual a P2, né? Poderia ser um P apenas, vezes a massa, que multiplicará V2 menos V1, dando um trabalho de 1 para 2 de menos 22,17 kJ. O sinal negativo indica que houve uma redução do volume analisado. Sim, se é um trabalho de compressão, então ele será negativo e faz todo sentido esse valor aqui dar negativo. Beleza? Agora, na letra B, é para fazer esse mesmo procedimento, porém até atingir a pressão de 500 kPa. Tá bom? Então, eu já representei aqui esse processo dentro do nosso domo de saturação. Mas o que eu fiz? Bom, eu já garanti que no estado 2, que eu estou com um marcador aqui, ainda não havia tocado nos batentes. Por quê? Porque a pressão ainda não começou a cair. Beleza? Então, no estado 2 já sabia, não tocou nos batentes, é um processo isobárico. Agora, como a pressão aqui é inferior à pressão inicial, eu já tenho certeza que tocou nos batentes, que o pistão está repousado sobre os batentes, né?
Isso aconteceu quando chegou nesse ponto aqui, onde eu estou com o marcador, o resfriamento continuou até chegar no ponto 2'. Bom, o que acontece? Nesse processo, da onde eu estou com o marcador aqui até o ponto 2', não há trabalho, beleza? Porque é isocórico. Porém, da onde eu estou com o marcador até o ponto 2, ainda há uma parcela de trabalho. Houve uma compressão ainda. Então, o trabalho total do ponto 1 até o ponto 2', como esse trabalho aqui desse trecho que eu estou passando o marcador é 0, então o trabalho até o ponto 2', na verdade, será o trabalho até esse ponto onde eu estou com o marcador. Beleza? Então, vamos fazer a análise aqui. Para que o processo ocorra até a pressão de 500 kPa, é preciso perceber que o pistão já se encontra sobre os batentes, pois a pressão é menor que a inicial, conforme eu disse, né? Porém, a partir do momento que o volume não se altera, não haverá mais trabalho. Então, o trabalho será calculado pelo produto da pressão inicial, pela massa e a variação do volume inicial até o volume do momento em que o pistão chega aos batentes. Ou seja, o trabalho será calculado do ponto 1 até o momento que o pistão chega nos batentes, que é onde começa a haver a redução da pressão, nesse ponto que eu estou com o marcador aqui. Então, como o volume não varia a partir deste momento, ele será o mesmo de V2'. Então, o volume específico nesse ponto é o mesmo volume específico deste ponto aqui. Beleza? Então, para fazer esse processo aqui, a gente vai fazer integral de PDV novamente, porém, até o ponto onde eu estou com o marcador, a pressão continua sendo constante. Beleza? E o volume nesse ponto aqui equivale a 60% do volume inicial. Beleza? Então, tendo esse volume inicial, 60% dele irá equivaler a esse volume aqui. Ah, pessoal, mas você está falando de volume específico, não é volume? Sim, mas a massa contida dentro do sistema é constante. Dessa forma, essa relação entre os volumes específicos será a mesma relação entre os volumes. Tá bom? Então, esse volume aqui, do nosso ponto intermediário onde eu estou com o marcador, equivale a 60% do volume V1. Beleza? Já temos V1, logo encontramos esse volume V2', que é o mesmo deste ponto aqui. Tá bom? Então, fazendo a integral de PDV, por ser um processo isobárico até chegar aqui, né, obtemos que o trabalho de compressão será de 36,79 kJ. Falei que o trabalho de compressão tem esse valor. O trabalho tem um valor de menos 36,79. Com esse menos, concluímos que é um trabalho de compressão. Beleza? Percebe-se que houve uma compressão maior, né? Logo, o módulo aqui será maior do que o módulo da primeira compressão. Ok? Pois eu não comprimi até chegar nos batentes. Por fim, o problema pede qual é a temperatura do ponto final. Bom, para isso a gente precisa de duas propriedades independentes e intensivas no estado. E a gente tem a pressão no estado e a gente tem um volume específico. Com isso aqui, a gente consegue obter a temperatura. Beleza? Tendo duas propriedades. Pessoal, estou falando aqui como essas propriedades a gente obtém o estado e tal, estou fazendo isso, porém, eu vou mostrar aqui no próximo slide o código que a gente faz no IT, por exemplo, no programa que eu uso, ou se a gente fôssemos usar tabelas termodinâmicas para obter isso aqui, beleza? O extra que eu deixo para vocês é o seguinte: determine o calor retirado em kJ em cada uma das situações. Bom, para isso vocês vão aplicar a primeira lei da termodinâmica. Variação da energia interna, calor menos trabalho. O que vai ter que acontecer é que vocês vão achar agora as energias internas de cada estado. Como foi possível determinar a posição de cada um dos estados no domo de saturação? Verificando as pressões, suas respectivas temperaturas de mudança de fase e a temperatura que nos encontrávamos. Tá bom? Então a gente sabia se era vapor superaquecido ou se estava dentro da zona de mudança de fase. Qual o título do estado 2 e 2', respectivamente? O que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar pegar quais são as propriedades de líquido saturado e de vapor saturado em cada uma das pressões e comparar com o volume específico no ponto que a gente se encontra. Beleza? Então, vou pegar o volume específico de líquido saturado, o volume específico de vapor saturado, compará-lo aqui com o volume específico do ponto que eu me encontro para saber o título nesse ponto e nesse ponto aqui. Beleza? Aqui nesse ponto, na isobárica de 500 kPa, a gente vai pegar volume específico de líquido saturado aqui e o de vapor saturado aqui, né? Beleza? É possível calcular o trabalho a partir da área do diagrama TV apresentado no slide anterior? Não. Por quê? Trabalho integral de PDV, não é integral de TDV. A gente teria que traduzir, de converter esse processo para um diagrama TV, aí sim pegaríamos a área embaixo da curva desse processo, tá bom?
Bom, como eu falei com vocês, gente, aqui está o código que eu usei para resolver esse problema no IT, como que eu uso as propriedades, né? Então a gente tem funções internas já do software, né? Com pressão e temperatura aqui a gente encontra o volume específico em função da pressão e da temperatura. Novamente no estado 2, tendo pressão e temperatura, encontramos o volume específico em função dessa pressão e temperatura, beleza? Que seria um processo que se formos fazer sem auxílio do software, seriam com as tabelas termodinâmicas, beleza? Conforme eu ensinei na aula anterior. Estado 2 é a mesma coisa, pressão, volume específico. Tendo a pressão e volume específico, ó, eu tenho o volume, tenho a pressão, dessas três incógnitas, tendo duas, o software me retorna a terceira. Né? Com todas as propriedades aqui em mãos, a gente vai para a resolução do problema aplicando aqui a equação para calcular o trabalho. Integral de PDV, sendo pressão constante, ela sai da integral, vira massa, pressão vezes a variação do volume específico. Né? Isso para o estado 1,2 e 1,2'. Okay? Então, assim a gente resolve o primeiro problema. Bom, o segundo problema diz o seguinte: 1 kg de água, inicialmente 90 graus Celsius com título de 10%, ocupa um arranjo pistão cilindro com mola, como é mostrado abaixo. Esse dispositivo é então aquecido até que a pressão atinja 800 kPa e a temperatura seja de 250 graus Celsius. Determine o trabalho total produzido durante esse processo em kJ. Bom, no exercício anterior eu falei para vocês que se a gente tiver um pistão aqui e se aquecermos e ele se mover livremente, esse processo será isobárico. Porém aqui, o que acontece? Conforme esse vapor aqui for aquecido, ele vai querer se expandir e quando ele se expandir, ele vai empurrar a mola. A mola, a força que ela exerce, ela é proporcional à sua deformação. Então, conforme essa expansão for ocorrendo, a deformação da mola aumenta, então a força de reação aqui dentro vai ter que ser maior. Então, a pressão vai aumentando aqui dentro linearmente de acordo com o aumento da força da mola. Tá bom? Então, o problema é que a gente calcule o trabalho durante esse processo. Ok? Um processo onde eu tenho inicialmente a água a 90 graus Celsius na zona de mudança de fase, porque temos título, até que atinja a pressão de 800 kPa. Qual é a pressão inicial? A gente vai ter que pegar qual é a pressão de saturação para a mudança de fase a 90 graus Celsius, né? Vamos lá para a análise. A expansão do fluido, ao ocorrer livremente, acontece de forma isobárica. Porém, nesse caso, uma mola resiste ao movimento do pistão e conforme o vapor se expande, a força exercida pela mola aumenta linearmente, né? Kx, onde K é a constante da mola. Dessa forma, a pressão do vapor também irá aumentar linearmente, como é mostrado no diagrama PV abaixo. Então, se a gente tem esse diagrama PV, ele vai ser de extremo auxílio para a gente. Porque a gente tem aqui pressão inicial. Qual que vai ser essa pressão inicial? A pressão de saturação para 90 graus Celsius que a gente vai encontrar com o auxílio do software. Né? E temos a pressão final, que é de 800 kPa. E o processo, sabemos, esse aumento de pressão será linear. Então, o trabalho, gente, agora sim nós temos um gráfico pressão-volume, o trabalho será a área abaixo da curva do processo. Beleza? Então, para achar o trabalho gerado nesse processo, eu já digo gerado porque é um processo de expansão, né? Deve-se multiplicar a área do diagrama PV e multiplicá-lo pela massa de água no sistema. Por quê? Porque é um diagrama pressão-volume específico. Para eu pegar isso e transformar isso em quilojoules, né? E não quilojoules por quilograma, preciso multiplicar pela água. Apesar de que a massa é de 1 kg, né? Então não vai mudar o resultado aqui dentro. Então, a área formada aqui é de um trapézio. E o que a gente vai fazer é calcular essa área apenas, usando a pressão em kPa para obtermos o resultado em quilojoules, beleza? O volume em metros cúbicos por quilograma. Dessa forma, a gente resolve essa continha aqui e obtemos que o trabalho será de 24,4 kJ, o que faz todo sentido de ser positivo, né? Porque é um trabalho de expansão. Né? Para se obter P2 não, né? P2 foi um dado denunciado, mas os volumes específicos utilizam-se as tabelas termodinâmicas ou software de engenharia, como a gente pode ver aqui, bem direto. Ó. Temos a temperatura e temos o título. Para achar a pressão, eu vou buscar qual é a pressão de saturação para a temperatura T1. Então, tendo o título e tendo a pressão 1, a gente acha aqui o volume específico na zona de saturação, na região de saturação, utilizando a pressão 1 e o título 1. Para o estado 2, a gente tem que a pressão é de 800 kPa e a temperatura é de 250 graus Celsius. Beleza? Faltou eu conferir aqui para ser didaticamente mais correto, eu deveria fazer o quê? Para 800 kPa, qual é a temperatura de mudança de fase? Essa temperatura ela é inferior a 250 graus Celsius, tá bom? Que eu já garanto que é vapor superaquecido para vocês. Sendo vapor superaquecido, podemos usar pressão e temperatura como propriedades independentes para obter o estado termodinâmico, que é o que eu faço aqui, né? V2 vai ser obtido em função de P2 e de T2, beleza? Então, tendo as pressões e os volumes específicos, é só aplicar aqui
para a gente encontrar o valor do nosso trabalho. Afinal das contas, eu nem botei o valor de M aqui porque ele é igual a 1, mas o elegante correto aqui seria eu botar M igual a 1 e multiplicar esse resultado todo por 1. Beleza? Um exercício extra para vocês, calcule o calor adicionado. Aí vocês vão fazer o quê? Balanço de energia, calcular as energias internas dos dois estados, variação da energia interna, calor menos trabalho, achou o calor. Beleza? Bom, vamos para o último aqui. Uma certa quantidade de vapor d'água saturada a 200 graus Celsius é condensada isotermicamente para líquido saturado em um arranjo de pistão-cilindro. Calcule a transferência de calor e o trabalho realizado durante esse processo em quilojoules por quilograma. Então, será o trabalho, né, por unidade de massa. E o calor também, né? Então, vamos lá. Então, vamos usar na nomenclatura letra minúscula. Qzinho, né, e Wzinho. O que está acontecendo aqui? Ó? Eu tenho vapor saturado, água na forma de vapor saturado a 200 graus Celsius e vai ser retirado calor, aqui um calor latente que vai ser responsável pela condensação dessa água que vai passar da fase de vapor saturado até a fase de líquido saturado. Beleza? Então, como que eu vou fazer esse processo para achar o calor e trabalho? A gente já pode verificar o quê? O processo ele é isotérmico e é isobárico, né? A nossa mudança de fase, conforme pode ser visto no diagrama TV abaixo. Então, o trabalho ele pode ser calculado pelo produto da pressão, pela variação do volume específico, pois o processo em questão é isobárico, né? Então, aquela integral de PDV, a gente tira a pressão de dentro da integral e vai virar P delta V. Nesse caso, específico, né? Para acharmos o trabalho em quilojoules por quilograma. Então, vamos fazer isso aqui. Trabalho específico vai ser P vezes V2 menos V1, ok? Onde V2 é o volume específico final, que é de líquido saturado, e V1 é o volume específico inicial, que é de vapor saturado, né? Então, como o processo é isobárico, podemos botar apenas um P aqui, que P2 igual a P1, onde P é a pressão de saturação para a mudança de fase a 200 graus Celsius. Tá bom? Isso também a gente vai ver como é que a gente encontra no programa. Para encontrar o calor, a gente vai aplicar a primeira lei da termodinâmica aqui. Variação da energia interna, calor menos trabalho. Já temos o trabalho, então agora a gente tem que encontrar o calor. Encontrar a energia interna. A energia interna a gente vai fazer a mesma coisa que fizemos com o volume específico. Vamos pegar a variação da energia interna, que é a energia interna de líquido saturado menos a energia interna quando for vapor saturado a 200 graus Celsius. Dessa forma a gente tem o ΔU, só sobra o calor. Isolando aqui nessa equação a gente encontra o valor desse calor. Né? São utilizadas letras minúsculas por estarmos fazendo uma análise intensiva por unidade de massa. Então a gente encontra que o calor é de menos 196,1 kJ por quilograma, o trabalho é de menos 196,1 kJ por quilograma e o calor vai ser de menos 1940 kJ por quilograma. Né? E a pergunta, o sinal negativo para calor e trabalho faz sentido? Faz todo sentido, porque o sistema está sendo resfriado, ou seja, o calor está saindo, e conforme o calor for saindo, o sistema vai se comprimindo. Então, o volume vai reduzindo, teremos um trabalho de compressão, que tem que ser negativo, assim como o calor, por estar sendo retirado do nosso sistema. Beleza? Então, se a gente jogar isso aqui para o IT, como é que a gente resolve? Ó, temos a temperatura, vamos achar qual é a sua pressão de saturação. Né? Por quê? Porque essa aqui é a pressão do processo todo. Né? Encontrando a pressão de saturação, sabendo que temos inicialmente vapor saturado, o título é 1. Então, com a pressão e o título igual a 1, a gente encontra as propriedades de vapor saturado, energia interna e volume específico, utilizando pressão e título. Para o estado 2, a gente sabe que o processo será isotérmico e isobárico, então as pressões e temperaturas serão mantidas, só que agora o título é 0, porque a gente tem líquido saturado. Assim, a gente encontra as propriedades, energia interna e volume específico, utilizando pressão e título. Então, tendo as pressões, né, e tendo as energias internas e os volumes específicos, a gente usa aqui o trabalho, integral de PDV, nesse caso específico, P delta V, volume específico, e a primeira lei da termodinâmica, variação da energia interna igual a calor menos trabalho, para encontrarmos os resultados apresentados anteriormente. Beleza, galera? Meio corrido, mas então foi isso, e na aula que vem a gente realmente começa o conteúdo de gases ideais para obter suas propriedades e aplicar esses conceitos no balanço de energia para sistemas fechados. Usar a primeira lei para sistemas fechados, só que agora nossa análise vai ser abrangida não só da zona de mudança de fase, para gases ideais também. Ok? Então encerra aqui, valeu, galera!